Boa tarde. Iniciamos agora a mesa 6 do evento de Geoáfrica, Geopolítica e Relações Internacionais, dando início à fala do Anselmo e do Guilherme, e estão livres para começar a apresentação. Primeiramente, eu queria agradecer a toda a organização, queria agradecer a Vivian e os demais colegas presentes nessa mesa. Também queria agradecer pela aceitação e mudança de ordem, né, uma vez que, infelizmente, não conseguirei, nem eu e nem o Guilherme, ficar a partir das 2 horas, né, e aí por eventos acadêmicos também, né. Bom, a apresentação, ela basicamente está dentro de uma agenda de pesquisa minha e do Guilherme, que a gente já vem desenvolvendo há algum tempo. Então, é uma parte específica, mas não necessariamente relevante. Na verdade, é muito relevante porque buscamos trabalhar 20 anos daquilo que a gente pode considerar como uma das principais iniciativas africanas surgido dentro daquela onda do chamado Renascimento Africano. Na verdade, foi um dos grandes nomes do Renascimento Africano, que foi a nova parceria econômica para o desenvolvimento da África, também conhecida como NEPAD. Né? Esse ano a NEPAD ela completa 20 anos, né? E ao longo desse período, evidentemente que eu e o Guilherme já vinha trabalhando com outras pesquisas, com coisas paralelas, inclusive também sobre a NEPAD, né? Mas dessa vez foi um momento que a gente juntou o conhecimento, juntou o material, lançamos a iniciativa de poder trabalhar especificamente com um panorama geral desses últimos 20 anos. Né? E, inclusive, o título dessa apresentação, o título desse artigo foi Para Além da Economia, os impactos da NEPAD para o Renascimento Africano entre 2001 e 2021. Né? Quando a gente coloca para além da economia, de fato, a NEPAD ela não ocorre, ela não obteve o êxito esperado, mas ela trouxe grandes conquistas, ou conquistas, vamos tirar o grande e trabalhar com conquistas para o continente africano. E aí, dentro dessa lógica, dentro daquela discussão inicial, a gente buscou trazer como principal objetivo analisar os êxitos, desafios e impactos dessa iniciativa para as mudanças socioeconômicas e políticas vividas pelo continente africano, né? Porque a NEPAD ela não impacta apenas na economia, né? E ao longo do artigo, quem tiver também interesse em poder ler, estaria disponibilizando sem problema nenhum. Mas quando a gente percebe ao longo desses 20 anos, fica muito claro que há uma alteração de estratégia, e a gente vai trabalhar com alguns conceitos de relações internacionais, e estratégia de inserção é uma delas, no qual a NEPAD era baseada, especificamente a chamada responsabilidade mútua. Né? O que seria uma responsabilidade mútua? Bom, ela parte do princípio de que existe uma responsabilidade tanto daqueles que causaram os transtornos existentes no continente, especificamente as potências tradicionais, e, por outro lado, o outro lado dessa responsabilidade é aqueles estados que também, os estados africanos específicos, que deveriam também se adequar ao mundo pós-Guerra Fria. A NEPAD, a ideia de parceria também não é meramente retórica. A ideia de parceria ela surge, inclusive no prólogo, no início, ali já tem a ideia de você criar uma nova forma de interagir no âmbito internacional através da ideia de parceria. Em outros termos, seria uma horizontalidade na interação entre os atores. Esperava-se, por exemplo, que das potências industrializadas e especificamente as potências tradicionais, né, uma abertura ao mercado consumidor, um acesso a investimentos, e, em contrapartida, os países africanos adotariam toda uma lógica neoliberal que vinha ganhando relevância desde os anos 1990, mas no continente africano já aparecia ali desde a década de 80, com o chamado plano, relatório Berger, que é um relatório criado também pelo Banco Mundial. Então, a gente vai ter um processo aqui de realinhamento, né, dentro dessa lógica de buscar acesso a um mercado consumidor e, ao mesmo tempo, meios para conseguir romper com os desafios econômicos. E você vai ter várias iniciativas dentro dessa nova parceria que seriam os objetivos específicos para ela, no qual a gente deu ênfase à taxa de mortalidade, combate ao HIV/AIDS, expectativa de vida, endividamento externo, acesso ao comércio internacional, a maior participação no comércio internacional, entrada de investimento externo direto. E foi a partir dessa lógica que a gente trabalhou esses 20 anos. O que acontece nesses 20 anos? Há melhoras.
mas quando você compara com outras regiões, essas melhoras elas não foram tão substanciais. Por exemplo, a taxa de mortalidade infantil, de fato, houve uma melhora. A gente tinha ali no início dos anos 90 ou 2000, a gente tinha mais ou menos uma média de 76,2 crianças por mil que morriam, né? Então era uma taxa muito elevada. Caiu para 42,7 em 20 anos de projeto. A gente não pode esquecer também que 20 anos é um tempo muito curto diante de todos os desafios que existem no continente. Agora, quando você compara com outras regiões, como por exemplo com a América Latina, você percebe que ainda está muito aquém. Ainda não é como se as duas regiões tivessem melhorado. Então, o continente africano ele melhorou, mas ele não conseguiu ainda superar esse grande desafio, né? Com relação à expectativa de vida, aí a gente tem que pensar no continente. A expectativa de vida é um negócio complexo, né? Não dá necessariamente para relacionar apenas ou melhor, qualificar ele seria necessário, mas a gente trabalhou com uma ideia do continente como um todo. Você passa de 54 para 64, então há em 20 anos um crescimento de 10 anos de expectativa de vida, que é muita coisa. Se vocês analisarem país ou analisarem continentes, é muito difícil conseguir chegar uma taxa elevada assim. Com relação ao investimento externo direto, que aqui entra uma parte mais econômica e ela acaba sendo muito importante, de certo modo, era o grande alvo da NEPAD, há uma entrada. Por exemplo, há um crescimento de mais ou menos 370% da entrada de investimento se você comparar com 2000 a 2021. Ou seja, 370% é muita coisa. Agora, o que aconteceu é que grande parte desse investimento ele acaba se concentrando em algumas regiões e dentro dessas regiões em alguns países. Exemplo, quando a gente trabalha com a África Ocidental e com a África Austral, a gente percebe que são regiões que recebem muito investimento e esses investimentos acabam sendo concentrados, por exemplo, na Nigéria e na África do Sul e Angola. Então, outros países vão ter uma dificuldade maior. Agora, quando eu penso na divisão em regiões, por exemplo, a região centro-africana, ela recebe pouquíssimos investimentos externos. Esse ponto ele é relevante porque, a partir disso, a gente vai trabalhar mais para frente uma outra iniciativa que acaba sendo, de certo modo, uma consequência da NEPAD. Indiretamente, não necessariamente diretamente, mas tem uma relação com a NEPAD, né? O comércio exterior há um crescimento, mas ainda é muito aquém, né? Ainda o continente se mantém como aquela região que menos participa do comércio internacional, né? Então, a gente encontra aí também um grande desafio que com a NEPAD não foi rompido. Vocês lembram que, como eu falei para vocês no início, a NEPAD trazia como objetivo de você ter uma maior parceria com as grandes potências, evidentemente, ter uma participação maior no comércio internacional. Não foi o que aconteceu, né? Por outro lado, com relação ao PIB, que seria o último ponto que a gente trabalha, né? O PIB, é lógico, é problemático analisar apenas o PIB. Eu posso ter um lugar que tem um crescimento gigantesco, mas um desenvolvimento precário, né? Porque o PIB ele não necessariamente significa desenvolvimento, ele é parte do desenvolvimento. A gente passou de um PIB de 615 bilhões de dólares para 2,4 trilhões de dólares. Então, há um crescimento do continente como um todo muito grande, né? Agora, quando você analisa também comparado com outras regiões, ou com a América Latina, ou com os países membros da OCDE, você percebe que ainda existe um hiato muito grande. Bom, quando você faz isso, quando você apresenta esses dados, a ideia é de que, olha, a NEPAD ela fracassou. Não. Novamente, para além da economia, né? No âmbito econômico, ela não alcançou, de fato, os objetivos esperados. Mas a existência dela deu uma outra possibilidade, uma outra visão sobre integração regional. A integração regional no continente africano, até então, você tinha como uma grande iniciativa a Organização da Unidade Africana, né? Então, de fato, simbolizava a busca, uma solidariedade dos países africanos para resolver desafios africanos. A OA ela começa a enfraquecer ali nos anos 90, em 80 já vinha sendo muito questionado, principalmente por não conseguir atuar tanto na segurança quanto na economia, né? No âmbito político, ela conseguiu alcançar o objetivo que era o processo de independência. Agora, tanto na esfera da segurança e na esfera da economia, isso daí foi demonstrando uma fragilidade muito grande,
E aí, quando a gente trabalha com a NEPAD, não separando a NEPAD apenas como iniciativa econômica, mas essencialmente como iniciativa político-diplomática de reformulação da integração econômica regional, aí você percebe que, ou vocês percebem, perdão, que a NEPAD ela estava dentro de uma conjuntura que era de rever os processos de integração do continente. Então, a NEPAD não é uma iniciativa, uma única iniciativa, na verdade, ela parte de outras diversas iniciativas que vão surgir ao longo desses 20 anos. Né? Por que eu digo isso? Porque é importante? Porque, inicialmente, por exemplo, a NEPAD ela não entra na União Africana, quando há a transição da OA para a União Africana, ela só vai entrar em 2010. Ela é aceita como uma iniciativa que representa os anseios africanos do século XXI, mas ela não entra naquele momento, ela vai entrar a partir de 2010. A partir desse desenvolvimento da NEPAD, você começa a perceber algumas iniciativas que não eram necessariamente de economia, mas vão dar resultados positivos, principalmente nesse processo de integração. Né? Por exemplo, a criação do African Peer Review Mechanism, ou seja, um mecanismo de revisão de pares, que ele traz a ideia de você aprofundar uma análise sobre as democracias no continente. Você coloca dois países que vão estar cooperando em determinado período, para analisar o avanço da democracia no continente. Então, acaba sendo uma iniciativa que, para a Nepal, se tornou muito relevante, porque além de você apresentar ao mundo que o continente ele vem se adequando a esse mundo pós-Guerra Fria, vamos dizer assim, por outro lado, também ele demonstra que existe uma preocupação maior nessa maior integração no continente. Por outro lado, como eu falei para vocês inicialmente, no âmbito econômico não houve um aumento de investimentos, né? Na verdade, há um aumento, mas comparado com outras regiões, ele acaba sendo menor. Né? Mas, quando vocês analisavam a região central da África, existia uma diminuição muito grande de investimento, quase não entrava investimento. A gente poderia trabalhar vários fatores, porque é uma região marcada pela instabilidade, enfim, por uma dificuldade de você conseguir exportar produtos, enfim, poderia entrar vários pontos. Mas o que chama a atenção é que na construção do que a gente vai chamar de Programa de Infraestrutura para o Desenvolvimento da África, que é a PIDA, que ela vai estar relacionado à NEPAD, é que basicamente a região central ela não consegue ter acesso a investimentos porque você não tem uma infraestrutura. Então você precisa criar uma infraestrutura no continente, e aí que surge a PIDA. Novamente, a PIDA ela acaba sendo indireta ou diretamente resultado da NEPAD, porque percebe a falha da NEPAD. Né? Ou seja, se não existisse a NEPAD, não existiria essa falha, vamos dizer assim. Né? A falha no sentido de que você precisa melhorar a infraestrutura para criar o quê? Uma maior interação no continente. Né? É nessa lógica, por exemplo, que a gente vai ter a ideia de você trazer investimentos direcionados especificamente para a infraestrutura. Quem tiver interesse, vocês podem entrar no site da União Africana e vocês vão encontrar a própria carta o documento de criação da PIDA, onde deixa muito claro que os investimentos em infraestrutura também eles vão ter um olhar em especial para a região central do continente africano. E, de fato, a região que mais recebe investimento. Dos países que mais investem, a China é o país que mais investe em infraestrutura no continente africano. Em 2013, por exemplo, foi o ano que o investimento chinês equivaleu a 3 vezes mais que o investimento de Estados Unidos, Alemanha e França juntos. Né? Então, você percebe que é o país que mais investe em infraestrutura no continente. E essa infraestrutura acaba sendo importante para um terceiro evento que faz parte desse processo de construção da NEPAD, que é a área de livre comércio. Né? A área de livre comércio ela já tem um distanciamento, ela tem um olhar muito mais crítico com relação ao sistema internacional, diferentemente da NEPAD, que tinha ainda um olhar muito... A ideia, vou colocar um termo aqui forte, um olhar muito positivo com relação ao sistema internacional. A gente sabe que o sistema internacional ele muda constantemente, e nessas mudanças, não necessariamente os países subdesenvolvidos vão ser os que vão mais receber algum tipo de apoio. Na verdade, é sempre o contrário, né? Essa área de livre comércio, quando ela surgiu, dá a ideia de que apareceu do nada. Não, ela também é fruto de um processo onde você tentou trazer investimento externo, há um aumento, mas não o esperado, quando você cria agora uma infraestrutura e você busca agora diminuir a dependência externa. Se vocês analisarem a área de livre comércio, ela traz como objetivo, por exemplo, intensificar o comércio intra-africano, e esse comércio intra-africano, por exemplo, garantir
uma menor dependência de potências extra-regionais. E, por fim, e não menos importante que essas iniciativas, a gente não pode esquecer, por exemplo, da Agenda 2063, a África que Queremos, que é marcado basicamente por 15 grandes intenções, grandes desejos africanos, e dentro desses 15 vai ter N objetivos. Dentre esses objetivos, um deles é fortalecer o comércio intra-africano e chegar em torno de 45%, né, desse comércio. A título de curiosidade, se vocês pegaram os dados atuais, a União Europeia tem 55% e já é tudo aquilo que a gente conhece. Então, você tem metas e objetivos que, novamente, fazem da NEPAD ser uma iniciativa muito além da economia. Embora economicamente ela não tenha alcançado o objetivo esperado, quando você analisa no âmbito político, ela deu algum resultado esperado. E aí, nesse sentido, que o Guilherme, a gente conclui esse artigo dizendo que a NEPAD tem um efeito paradoxal, né? Por que um efeito paradoxal? Ela falha nos seus objetivos, mas ela acerta na sua essência, que é fortalecer a integração regional no continente africano e, em específico, a integração econômica regional. Eu acabei, acho que, se tornando um pouco tempo, 1000 desculpas, eu lembro que no e-mail veio claro que era 20 minutos, mas eu queria pelo menos finalizar com essa fala. Muito obrigado. Obrigada, Anselmo. Não, você foi exatamente certinho, 17 minutos. Eu só gostaria, na verdade, de perguntar, que você não se apresentou, eu queria saber qual a sua área de estudo, que é uma dúvida mesmo pessoal, e como você não vai ficar para o debate, para você fazer essa apresentação, para a gente poder contextualizar o trabalho. Perfeito. Bom, Vivian, eu acabei me empolgando aqui também com relação ao tempo, eu acabei falando, né, mas eu me chamo Anselmo Otávio, eu sou professor de Relações Internacionais da Unicinos aqui no Rio Grande do Sul, sou mestre e doutor em Estudos Estratégicos Internacionais pela Federal do Rio Grande do Sul. O Guilherme Zíbel, bom, eu vou apresentar, o Guilherme está aí, mas acho que dá para falar também, Guilherme, acho que está com o áudio. Pode ser. Eu sou também professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande e professor do Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos Internacionais da URGS. Tenho graduação em Relações Internacionais e em Economia, mestrado em Estudos Estratégicos Internacionais, e é daí que eu e o Anselmo estabelecemos uma parceria de trabalho, e sou doutor em Ciência Política. Parabéns, Anselmo e Guilherme, o trabalho de vocês foi incrível. Obrigado. Eu agradeço. Se alguém mais quiser fazer alguma consideração, porque eles não vão ficar para o debate por conta do horário, agora é o momento. Eu vou aproveitar, Vivian, acho que o Anselmo também, a gente pode deixar os nossos e-mails também, a gente está aberto a qualquer dúvida, diálogo, questionamento que vocês tiverem. Se não for feito agora, fiquem à vontade para nos contatar, vai ser um prazer poder conversar com todo mundo. Perfeito, então, se puder, na verdade, divulgar pelo chat, que aí já fica disponível. Então é isso, muito obrigada. O próximo a apresentar agora é o Dirceu. Ô, Vivian, boa tarde. Boa tarde. Eu preparei uma apresentação, eu posso projetar aqui para vocês? Claro, é porque antes a gente tinha até feito esse teste, mas pode já primeiro fazer um teste para ver se está passando direitinho e depois iniciar. Tá, peraí, deixa eu só... Acho que foi, né? Vocês estão me ouvindo bem? Bom, gente, primeiro, boa tarde a todos, tá? Agradeço bastante a oportunidade de falar aqui com vocês. Quero rapidamente me apresentar. Meu nome é Dirceu e eu atuo atualmente como professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará. A pesquisa que eu vou apresentar aqui, ela foi desenvolvida no âmbito do meu doutorado, realizado na UFRJ, sob a orientação do professor Rafael Winter Ribeiro, onde a gente procurou entender ou fazer uma discussão sobre os processos geopolíticos envolvendo a inscrição de bens do patrimônio mundial. E, nesse contexto, o nosso estudo de caso, nossa área de análise, acabou ficando delimitado em Cabo Verde, um país insular, formado por um conjunto de arquipélagos,
tá certo? Ex-colônia portuguesa, e que, apesar de apresentar algumas dificuldades econômicas e de possibilidades de recursos naturais para o desenvolvimento de sua indústria, apresenta uma significativa atuação nas arenas internacionais de decisão concernentes ao patrimônio mundial. Então, a partir dessa curiosidade, desse aspecto muito específico de Cabo Verde, de se destacar como um país envolvido com as questões do patrimônio mundial, a gente começou a identificar que o patrimônio, ou o processo de construção de um patrimônio mundial, ele por si só poderia se configurar como um novo recurso, um novo elemento que possibilitaria o desenvolvimento econômico, a atração de investimentos, o fortalecimento institucional e a consolidação de relações multilaterais entre outros países africanos. Nesse contexto, então, é aí que surge o presente trabalho de tentar discutir ou entender como o patrimônio mundial se configura um verdadeiro recurso geopolítico da contemporaneidade. Tá? Então, o trabalho que está sendo proposto aqui, que, por sinal, eu acho muito pertinente essa proposta do Congresso, de possibilitar que o trabalho escrito seja enviado depois da apresentação, já para a gente conseguir essas contribuições que vão chegar aqui. Mas o trabalho proposto, ele parte da premissa de que a ideia dos recursos, trabalhar com recursos naturais, eles são centrais para as propostas da geopolítica clássica. Não apenas os fatos geopolíticos tradicionais que ocorriam no início do século XIX ou ao longo do século XIX e início do século XX, mas hoje em dia, toda vez que a gente fala de casos geopolíticos, de conflitos envolvendo questões da geopolítica, há uma evocação aos recursos, né? Seja como temas que explicam algo de maneira explícita, tá? Ou seja, invade determinado país para ocupar ou para usufruir ou para explorar os recursos minerais, ou se apoia determinada decisão com o interesse escuso de ocupar de utilização de determinados recursos, tá? Recentemente a gente viu a situação do Afeganistão, por exemplo, onde muitas notícias de jornais colocavam os interesses de Rússia e China em explorar as áreas naturais daquele país, tá? Enfim, nesse sentido, a gente entende que, mesmo, e também os próprios teóricos clássicos da geopolítica, como Mann, Mackinder, o próprio Haushofer, eles, de uma certa maneira ou de outra, eles estavam bastante interessados em entender como a necessidade dos Estados nacionais de explorar e de utilizar determinados recursos naturais orientavam as ações e as práticas daqueles governos. Tá? O que é interessante é que, no período contemporâneo, os recursos naturais ainda são importantes, eles ainda são relevantes, eles dão início, ou eles mantêm relevância, como a gente pode observar nessas diversas geopolíticas que a gente enxerga, que a gente observa, como propostas de geopolítica do petróleo, geopolítica da água, enfim, existe uma série de exemplos. Mas a gente também observa que outros tipos de recursos, eles acabam sendo significativos na organização de questões geopolíticas contemporâneas. Acredito que o próprio Anselmo, ele apresentou aí um trabalho super interessante sobre o NEPAD, ele acabava mostrando isso como a construção de obras de infraestrutura acabava servindo para a atração de investimentos, se tentou fazer com que essas obras, esses investimentos de infraestrutura atraíssem outros investimentos de outras empresas. Então, no período contemporâneo, a gente entende que essa geopolítica contemporânea ela é feita seguindo uma lei de leitura proposta pela própria Berta Becker, pela oferta e pela construção de novos tipos de recursos, notadamente recursos de infraestrutura, que possibilitam, seja uma integração territorial das diferentes regiões, que formam as partes do mundo, no caso específico, o continente africano, ou verdadeiramente a atração de investimentos externos para os territórios dos países que ofertam esses recursos, tá? Só que aí a gente também tem observado algumas observações, alguns aspectos
que os próprios elementos culturais, eles por si só, eles servem também para atrair ou solucionar problemas e servir como atração de outros investimentos. Tá? Nesse sentido, é um aspecto interessante a gente pensar que os aspectos culturais, tradicionalmente, eles são pensados na escala do território nacional. Muitas vezes, quando são vistos a partir de uma lógica da geopolítica, eles aparecem geralmente na ideia dos soft powers, onde esses elementos eles são pensados muito mais para as suas atividades de atores para além do Estado, tá? De atores não estatais, isto é, a indústria cinematográfica, uma música, uma produção cultural, literária, seriam exemplos dessas práticas de objetos culturais que serviriam como indutores de um soft power, por assim dizer. No caso do patrimônio, o que a gente está considerando é que ele não é, na verdade, exclusivamente construído por atores, unicamente por atores não estatais. Muito pelo contrário, ele é justamente produzido efetivamente pelo Estado em parceria com uma série de atores diferenciados. E aí, em função disso, a gente começa a entender como é que Cabo Verde produz ou constrói a ideia de que a sua cidade velha de Ribeira Grande, a primeira capital do país, aqui nessas duas imagens, uma vila muito pequena, localizada a 10 quilômetros da capital praia, com uma quantidade significativa de ruínas, consegue, na verdade, por que ela procura inscrever essa localidade na lista do patrimônio mundial. Por que Cabo Verde procura, então, inscrever a cidade velha de Ribeira Grande de Santiago numa lista de bens de valor, considerados de valor universal excepcional. A lista do patrimônio mundial, só para a gente entender rapidamente, ela se distribui, eu vou até dar um zoom aqui para facilitar, ela se distribui, ela se organiza a partir de uma convenção da Unesco, a Convenção de 1972 para a Proteção do Patrimônio Mundial Natural e Cultural, e representa uma das iniciativas, talvez, a mais bem-sucedida da instituição, de reconhecer elementos que supostamente teriam um valor que transcenderiam as fronteiras dos estados. Tá? Supostamente, cada um desses pontos representa um bem que está inscrito na lista, seriam obras de arte ou elementos da natureza que deveriam ser protegidos e preservados por toda a humanidade. Essa é a premissa básica da lista do Patrimônio Mundial da Unesco. Tá? Existe toda uma série de discussões e debates sobre o caráter eurocêntrico dessa lista, sobre como países da África subsaariana ou do Oriente Médio têm certas dificuldades para incluir bens nessa lista. E existe também toda uma série de literatura que acaba vinculando muito a inscrição de bens na lista do patrimônio mundial relacionada única e exclusivamente às práticas turísticas internacionais. No trabalho que a gente está desenvolvendo, no trabalho que eu desenvolvi na tese de doutorado, que a gente vai apresentar, a gente considera que esse objetivo turístico do patrimônio mundial, ele existe, ele é algo que realmente faz parte do processo, porém, ele não é apenas isso. O que eu estou querendo dizer é, não se inscreve bens na lista do patrimônio mundial única e exclusivamente para atrair investimentos turísticos. E eu acredito que o caso de Cabo Verde ele é sintomático desse modelo. E existem outros casos muito famosos na lista do patrimônio mundial que mostram justamente o contrário. Voltei, né? Acho que caiu aqui, eu retornei agora, né? Desculpa. Bom, pensando em alguns exemplos, então, de utilizações do patrimônio mundial que apresentam do que a gente tem chamado de patrimônios geopolíticos do patrimônio mundial, eu queria trazer dois casos que saem um pouco da África,
mas que são muito sintomáticos disso. O primeiro deles é a inscrição de um templo no Camboja, que está literalmente localizado na fronteira com a Tailândia. Apenas para contextualizar, esse templo, a inscrição desse templo foi mobilizada pelo Camboja como foco com o objetivo de obter o reconhecimento territorial dos seus limites com a Tailândia. O que é interessante nesse caso é que a inscrição desse bem acabou sendo totalmente apoiado por China e Rússia, que tinham empresas altamente interessadas em prospectar petróleo na região do Golfo da Tailândia, nas proximidades do Camboja, tá? Então, é só um exemplo para a gente pensar como o patrimônio pode ser mobilizado para atender interesses que não são necessariamente exclusivos das práticas turísticas ou efetivamente a preservação das formas do passado, como se deveria ser pensado, tá? Um outro exemplo, muito recente, também fora da África, é o exemplo da Rota da Seda, na China, onde a China, e aqui é um mapa da área inscrita na lista do Patrimônio Mundial, onde a China procura legitimar as suas iniciativas comerciais de integração regional naquela parte do Sudeste Asiático, através de uma revalorização do circuito dessa Roda da Seda, e utiliza esse discurso histórico para legitimar as suas práticas, tá? São exemplos que a gente pode encontrar na África. Eu volto a falar, Timbuktu talvez seja um caso emblemático, tá? Mas são exemplos que a gente encontra em todo o redor do planeta, em diferentes inscrições do patrimônio mundial, onde o patrimônio efetivamente se configura como um recurso geopolítico, tá? Essas disputas a gente consegue ocorrer efetivamente numa arena internacional de decisão. Considerando, então, que a geopolítica contemporânea, ela se dá não pela conquista efetiva de controle dos territórios, mas sim pela dominação das áreas de decisão internacional, dessas arenas de decisões internacionais, essas disputas pela construção de patrimônios geopolíticos, elas acabam ocorrendo numa área, num local muito específico, também criado pela Convenção de 72, que é o Comitê do Patrimônio Mundial, onde ali algumas disputas aparecem de forma muito sintomática. E só um exemplo para a gente não se alongar muito, seria o exemplo da África do Sul, tá? No Parque Nacional Mapungubwe, na África do Sul, onde empresas de mineração internacional, elas se articulam, elas participam do processo de inscrição de um bem na lista do Patrimônio Mundial, evitando que a área do parque inscrita na lista, tá, incluísse áreas de prospecção de minérios, tá? Ora, caso este parque fosse inscrito na lista do parque, e aqui a gente tem, então, uma situação muito talvez até paradoxal, né? Por um lado, o governo sul-africano deseja reconhecer esta área desse parque, como patrimônio mundial, já que isso vai trazer alguns benefícios, tanto para a gestão e, efetivamente, benefícios turísticos para essa área, mas, por outro lado, o próprio governo sul-africano não tem interesse de legitimar ou de reconhecer essa área aqui, a chamada buffer zone, como importante para a preservação do parque, o que serviria como um argumento para movimentos locais contrários à prospecção de minérios nessa região. Então, o que a gente está observando com esses exemplos, nessa disputa internacional do Comitê do Patrimônio Mundial, é que não apenas atores estatais estão atuando nessa produção, nessa pressa de inscrever bens, mas sim esse recurso do patrimônio ele também está disponível para atores privados, que procuram utilizá-los para garantir a realização de determinados investimentos em determinados territórios. Tá? Há toda uma bibliografia sobre isso, sobre esses exemplos, sobretudo trabalhos de antropólogos que fazem etnografias das instituições e que procuram ler e relatar de maneira etnográfica esses encontros do Comitê do Patrimônio Mundial. Tá? No caso do trabalho que a gente está desenvolvendo, ele é feito com base numa análise documental dos próprios documentos feitos,
coletados na Unesco e coletados em Cabo Verde, onde eu pude realizar um trabalho de campo no ano de 2017. No caso de Cabo Verde, aqui entrando especificamente no caso de Cabo Verde, para a gente não se alongar tanto, é super interessante, então, a gente pensar nessa inscrição da Cidade Velha como patrimônio mundial. Tá? Cidade Velha, chamada de Cidade Velha, mas, na verdade, o nome oficial é Ribeira Grande de Santiago, a primeira capital do país, foi fundada ainda no século XV, quando portugueses chegaram na ilha da Praia, na chamada Ilha de Santiago, tá? E fundaram ali a Cidade Velha, um importante porto, o que se configurou um significativo porto para descoberta das Américas e mesmo consolidação da ocupação portuguesa na África subsaariana, na costa africana. Era em Cabo Verde que os navios atracavam, se reabasteciam e depois partiam para a América ou davam continuidade ao seu movimento do périplo africano. Tá? Nesse sentido, então, Cabo Verde ela foi inscrita na lista. Se você observar o dossiê de inscrição na lista do Patrimônio Mundial, ela foi inscrita na lista como a primeira cidade europeia nos trópicos. Tá? E um importante porto de formação, tanto para uma comunidade crioula, quanto para uma comunidade, tanto quanto para a América. Tá? Por outro lado, seguindo essa análise documental, realizando entrevistas com as pessoas que participaram do processo de inscrição, e fazendo essa análise da conjuntura internacional do momento da inscrição de Cabo Verde, a gente observa que, na verdade, essa inscrição ela tinha outros objetivos que não apenas a preservação dessa pequena vila de um país minúsculo da África. Tá? Um primeiro país que se demonstrou, e isso consta de forma super interessante nas atas das reuniões, toda a movimentação do governo espanhol em garantir que esse bem fosse inscrito. O que se torna muito condizente, muito condizente com a atração de investimentos que o governo espanhol tinha em Cabo Verde, já que o Cabo Verde, o arquipélago de Cabo Verde, torna-se um importante destino turístico para as empresas de resort espanholas. Tá? Então, os interesses dessas empresas privadas de transformar a Cidade Velha num porto de atração turística para a parada de grandes cruzeiros internacionais. Então, esse é um aspecto inicial que procura estimular a inscrição desse país na lista do Patrimônio Mundial. O segundo aspecto que a gente observa é uma intensa participação da diplomacia brasileira na inscrição da Cidade Velha. Tá? A gente tem que lembrar que essa inscrição ocorre em 2009, ano em que o governo brasileiro inicia ou consolida toda uma série de investimentos na África subsaariana, com a abertura de uma série de novas agências diplomáticas, uma série de programas de cooperação internacional, e o reconhecimento de Cabo Verde foi amplamente apoiado pelo Brasil, e que, após isso, começou a desenvolver projetos de cooperação na área da cultura, notadamente utilizando o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional Brasileiro, como um cargo detentor de uma expertise técnica na preservação das formas de Cabo Verde. Tá? E, por fim, o próprio país, Cabo Verde, vai ter interesses por essa inscrição, pois, a partir do reconhecimento da Cidade Velha como patrimônio mundial, uma nova estruturação burocrática do país tomou forma, onde uma série de espaços de gestão do patrimônio se difundiu por todo o território nacional cabo-verdiano, ou seja, cada um dos arquipélagos que formam o país de Cabo Verde acabou recebendo, em função disso, ou seguindo o exemplo de Cidade Velha, áreas de decisão e de gestão de suas partes. Ao mesmo tempo, essa inscrição proporcionou que o país realizasse integrações técnicas com os outros países da África portuguesa. E aqui eu estou falando especificamente dos PALOP, onde o país pôde participar de cursos de capacitação e mesmo ofertar cursos de gestão do patrimônio mundial vinculados para países como Moçambique, Angola
e São Tomé e Príncipe, tá? Tudo muito mediado pelo Brasil, por uma agência de cooperação brasileira que acabou sendo criada depois, seria o Centro Lúcio Costa, e, num segundo momento, articulado com a África do Sul, a partir de uma outra agência, de uma outra agência sul-africana, que é o African World Heritage. Então, dentro desses interesses, o que a gente observa é que não apenas nações estrangeiras como Brasil e Espanha buscavam essa inscrição, mas o próprio Cabo Verde tinha interesses nisso, tá? Para concluir, para a gente não passar muito do tempo, é interessante a gente entender que o patrimônio ele atrai investimentos e interesses de diferentes atores, e não apenas dos grandes players, como a gente viu aí no exemplo da África do Sul, que eu acabou pelo tempo não comentei, mas conta com uma votação maciça dos BRICS, tá? O Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul, eles têm uma tradição de votação em conjunto no Comitê do Patrimônio Mundial, tá? O que configura a Unesco e, especificamente, o Comitê do Patrimônio Mundial como uma arena internacional, tá certo? E uma coisa que me chama a atenção desse trabalho é que, ao contrário de algumas perspectivas que veem os países africanos como mero receptores de investimentos ou que colocam os grandes conglomerados internacionais da economia como todos poderosos, a gente observa que, no tocante ao patrimônio, os países africanos eles têm uma postura ativa na exploração desse recurso cultural, dessa identidade, dessa diversidade cultural que eles têm, tá? E mesmo uma postura ativa na produção de políticas de preservação do patrimônio em nível mundial, certo? Então, agradeço. Desculpa se eu passei um pouco do tempo, Vivian. E obrigado. Nada de seu, olha, o trabalho foi incrível. Muito boa apresentação. Tenho aí já várias dúvidas para tirar no debate. E, fora isso, quem agora está na listagem para a próxima apresentação é o professor Francisco e o Bennett. Se eles já tiverem enviado o slide, o grupo GeoAfrica vai passar, senão, eu não sei como eles vão preferir, se vão preferir passarem o slide ao longo da apresentação. Eles enviaram já aqui, eu vou projetar. Só para a gente destacar, que seria bom a gente já ir anotando, né, ao longo das apresentações, para a gente poder, no final, fazer o debate. E agora o professor Francisco, acho que ele abriu o áudio. Olá, vocês conseguem ouvir? Sim. Tá tudo bem por aí? Tudo ótimo, professor. Maravilha. Olha, nós, como compreenderão, vai haver em alguns momentos alguma oscilação de internet, não é? Mas espero que a gente possa chegar nas melhores condições possíveis. Certo? Claro, com certeza. Em primeiro lugar, quero cumprimentar a todas e a todos e agradecer a oportunidade, naturalmente, de partilhar este momento acadêmico para nós interagirmos um bocado à volta destas questões de relações internacionais, cooperação internacional, sistema internacional, etc., que é, no final do dia, o objetivo deste debate, não é? Eu vou, para fazer economia de tempo, sugerir que o meu colega, o Bennett, faça muito rapidamente a apresentação do slide e depois nós vamos privilegiar mais a parte interativa, o diálogo, os questionamentos, que eu penso que trazem mais riqueza para podermos esclarecer alguns aspectos atinentes ao tema que nós nos propomos apresentar. Pode ser? Alô? Sim. Claro, professor, sim. Pronto. Bennett, faz favor, faça a apresentação aí, só rapidinho, e depois iniciamos a conversa. Pode ser? Vamos lá, Bennett, por favor.
Só rapidinho, vocês estão vendo aqui com tela cheia ou tela não cheia? A tela não está cheia ainda não, Antônio. Tá. Eu vou colocar a tela cheia, vocês me dizem se ela vai entrar em tela cheia, tá? Tá. Ainda não. Tá certo, professor, tá certo. Saudações a todos e a todas. Bom, nós temos como proposta de tema, o tema do nosso trabalho, geopolítica em tempos da Covid-19. Um olhar Bennett, não tá dando para a gente conseguir escutar. Acho que a internet dele tá dando muita oscilação. Professor Francisco, se o senhor quiser dar continuidade, porque eu acho que a internet do Bennett não está funcionando bem. José, consegue me ouvir? Sim, perfeitamente. Era previsível, né? A esta hora aqui temos alguns problemas de internet, sim, mas espero que a gente possa chegar em condições. Portanto, como dizia o Bennett na sua curta introdução desta temática, o que nós estamos a tentar trazer para aqui é perceber um pouco a ideia daquilo que poderíamos chamar da geopolítica das vacinas, não é? Vocês, como devem compreender, a China tem uma relação com a África secular, digamos assim. Secular não, já dezenas de anos, sobretudo quando do início das lutas de autodeterminação em África, a China sempre teve este meia dúvida, não é? Se era um país desenvolvido, se era um país em vias de desenvolvimento, e por via dessas dúvidas, ela sempre se inclina para o lado que lhe convém no que concerne a cooperação internacional para o desenvolvimento. Esse é um outro aspecto que, do ponto de vista conceitual, também temos dificuldades de trazer a verdadeira definição da cooperação internacional para o desenvolvimento da China, né? Porque a China mistura um bocado de tudo, né? Mistura investimento, mistura financiamento, mistura comércio, mistura cooperação. Mas o ponto de partida deles é sempre permeado da ideia do chamado soft power, né? A China usa, num primeiro momento, a cooperação política que tem com os países onde ela penetra, e ela chega sempre primeiro que os outros. Então, o grande trunfo da China, digamos assim, o grande mérito, é a capacidade de antecipar os fenómenos e antecipar aquilo que são os desafios que os países do terceiro mundo, subentenda-se, os países do sul, como é o caso de Moçambique, primeiro que os países do norte, digamos assim. O Moçambique tem uma grande tradição de cooperação do norte, a mais institucionalizada, chamada cooperação norte-sul, como vocês sabem bem, já desde os primórdios da independência nacional, né? Começou com a Suécia, os países nórdicos, e depois transformou-se num dos países que maior cooperação recebia até a segunda metade, digamos, dos anos 2000 e 2010, por aí em diante, depois de que aconteceu um pouco um freio, chamemos assim, 2010, até 2015, um freio nessa mesma cooperação. Ora, no contexto da pandemia da Covid-19, a China não fugiu à regra, aquilo que são as suas estratégias de atuação dentro do chamado continente negro, nomeadamente o continente africano, e no caso particular em Moçambique. Portanto, foi dos primeiros países a anunciar a sua presença ao nível da doação de vacinas, num primeiro momento, era uma espécie
de um marketing, chamemos assim, de político, não é? Porque imediatamente a seguir a China começou a fazer a oferta de valiosas e várias quantidades de vacinas, mas num primeiro momento, a chamada Verocell, depois a AstraZeneca chinesa, que apareceu naturalmente como uma grande novidade num contexto em que Moçambique ainda não estava a passar por grandes problemas da Covid-19, mas que o que se retratava pela região, sobretudo na África do Sul e outros países, e ao nível global, era uma situação catastrófica que esta mesma pandemia trazia à escala global. Portanto, foi uma grande novidade. Estes primeiros sinais da China são sempre muito bem aceitos no seio da sociedade moçambicana como um todo, como um gesto de boa vontade. É verdade que há correntes que, a priori, elas colocam algumas inquietações no que tange aquilo que são, de facto, os objetivos fundamentais dessa mesma doação, uma vez que havia um receio de que a China poderia estar a querer fazer alguns exercícios de experimentação das suas vacinas ao nível do continente africano, nomeadamente no caso concreto de Moçambique, mas essa mesma vacina foi anunciada concomitantemente para vários países africanos. Portanto, em Moçambique houveram algumas correntes que se posicionaram nesse receio da vacina. Aliás, até hoje, há muitas esferas da sociedade moçambicana que ainda não compraram a ideia da vacinação com esse grande receio, sobretudo porque há dificuldades de perceber se não é produto de um ensaio das vacinas chinesas, no caso, ao nível do nosso país. Contudo, sob o ponto de vista político, a China alcançou de imediato o seu principal objetivo, que era chegar primeiro, expandir a sua vacina, tentar criar uma credibilidade em termos de eficácia da mesma e, seguidamente, transformar a primeira parte, que é a parte da doação, numa dimensão mais comercial. Quer dizer, o que se começou a perceber imediatamente a seguir é que, ao invés de a China continuar o espírito da doação, ou o movimento da doação das vacinas, a China começou naturalmente num processo de comercialização das suas vacinas para Moçambique. Portanto, este foi o exercício que nós assistimos durante uma grande parte do primeiro e segundo semestre, sobretudo deste ano. Eu acho que o áudio ficou mudo. Professor Francisco? Oi, Vivian. Alô, Vivian. Agora voltou, professor. Tinha ficado mudo. Caiu, né? Sim, agora voltou. O áudio está perfeito. Está perfeito. Agora ficou mudo de novo. Vamos esperar um pouquinho para ver a internet do professor Francisco se ela retorna, porque essa hora em Maputo, né, provavelmente tem oscilações constantes, então vamos aguardar.
Bennett, a sua internet, acho que ele também já caiu. Ai, caramba. Vamos aguardar mais alguns minutinhos para ver se o professor Francisco e o Bennett retornam. Bennett, o professor Francisco caiu, né, e até o momento não retornou. Se você tiver já com a internet um pouco mais estável e quiser dar prosseguimento à apresentação. Eu acho que a internet dele está tão instável que ele não deve estar nem escutando. Vivian, não seria o caso de passar para outros apresentadores e ao final... Sim. Né? Sim, vamos então, né, dar prosseguimento, porque a internet deles realmente está muito instável. Como o Anselmo já foi, então seria agora a Jaqueline. Aí, se a Jaqueline quiser... Alô? Oi, Beth. No entanto, dar prosseguimento. No entanto, queria pedir para, se calhar, parar com a apresentação, porque acho que isto não está a aguentar e por isso corta e cai a cada momento. Então, faria uma apresentação sem slide para deixar a plataforma um mais pouco leve. Não sei se consegue me ouvir até então. Sim, sim, a gente consegue sim. A apresentação já foi, o compartilhamento de tela já foi interrompido, então a gente continua dessa forma para ver se fica um pouco mais leve e vocês conseguem terminar a apresentação. Então pode continuar, Bennett. O áudio novamente está cortando. Bennett, vamos então fazer o seguinte, a Jaqueline é a próxima a apresentar. Ela apresenta o trabalho e, posteriormente, se a internet melhorar, se ficar um pouco mais estável, vocês continuam? E aí também dá tempo para tentar entrar em contato com o professor Francisco para ver se ele consegue voltar para a apresentação? Pode ser assim? Acho que ele já caiu novamente. Então, vamos fazer isso, Jaqueline. Tá certo, então. Eu vou compartilhar a tela. Então, pessoal, olá a todas e todos. Eu sou a Jaqueline, eu sou mestranda em Geografia Humana na Universidade de São Paulo, na USP. Bom, eu estudo um pouco sobre as relações geopolíticas entre Brasil, Moçambique e China, referente ao uso da terra, mas dentro da minha pesquisa eu produzi esse trabalho, que é o que eu vou apresentar hoje para vocês, é um trabalho que está em andamento, e, enfim, estou aqui também para ouvir possíveis sugestões e críticas. Acho que esse é um dos pilares de um seminário, né? Bom, então o trabalho que eu vou apresentar hoje é as relações geopolíticas entre Brasil e Moçambique, questões sobre o uso da terra e segurança alimentar. Então, bom, para introduzir o trabalho, eu começo analisando um pouco o território, essa questão da terra, dentro das relações sul-sul, então fazendo essa análise do sul global, e também trazendo essa temática da segurança alimentar. A partir do momento que eu comecei a analisar esses projetos de agricultura,
eu percebi que muitos deles continham um discurso de que promoveriam segurança alimentar, né? Os projetos brasileiros em Moçambique promoveriam a segurança alimentar, mas a gente vai ver um pouquinho nessa apresentação que não é bem assim. Então, é um pouco sobre analisar a apropriação e uso da terra, dos recursos naturais, e aí, com isso, podemos ver um pouco do espraiamento do poder econômico, como isso desencadeia no cenário global, geopoliticamente, né? E fazendo essa análise aí de 2008 até o início de 2020. E aí, a partir dessa reflexão, quanto dessas relações geopolíticas projetam dinâmicas globalizantes semelhantes ao norte global, ou no que elas se diferem. E, ao olhar esses projetos de agricultura, fica esse questionamento, né? São projetos de cooperação ou projetos de expropriação? Então, é uma indagação para a gente iniciar. E aí, utilizando do Rafestan, né, um clássico da geografia política, ele vai dizer o seguinte: o território é formado a partir do espaço, e é resultado dos atores que interferem nesse espaço. As redes, os fluxos, o próprio funcionamento orgânico territorial e das diversas territorialidades dentro dessa dinâmica, né? Então, em síntese, é onde se projeta o trabalho, a energia, a informação e, por consequência, as relações de poder. Então, no começo do século XX, o Sul Global é uma categoria mais poderosa para analisar essas alternativas frente à globalização neoliberal em que vivemos, né? E também contém processos de diferentes lutas pela descolonização e também contrárias à lógica dominante do grande capital em alguns momentos, né? E por outros a gente vai ver que é um pouco semelhante. Então, só para ilustrar, o Sul Global é o que está em vermelho no mapa, né? São todos os continentes que estão em vermelho. É só para demarcar bem do que a gente está chamando de Sul Global. Então, as relações entre Brasil e Moçambique, elas são históricas, né? Como sabemos, é secular essa aproximação, principalmente no início da história, devido à escravidão, enfim. Com o passar do tempo, essas relações, elas continuam se estreitando, e uma coisa que é muito importante para que essa relação exista é a língua, né? A questão da língua e da identidade. Então, essa aproximação é devido aos países falarem língua portuguesa, e uma coisa importante foi o acordo com a CPLP, né, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que foi criada em 96, e a partir desse momento foi estabelecendo tanto acordos diplomáticos quanto políticos em comum com os países que falam língua portuguesa. Mas aí, é só com o governo Lula, aqui no Brasil, que a partir do governo do PT, no caso, né, mas demarcando bem o governo Lula, porque é quando começam os maiores investimentos para esses projetos, né, e para esse olhar para o continente africano, e principalmente para os países que compõem a CPLP. E aí, Moçambique tem essa relação mais estreita, porque há inúmeros projetos na área de agricultura, educação, de saúde, mas aqui eu estou focando na agricultura. E então é a partir desse governo também que vai ter o acordo ortográfico, né, de 2008, que vai uniformizar a escrita. Então isso vai facilitar, por exemplo, os projetos de alfabetização e até mesmo a consolidação e implementação desses projetos de agricultura. Então é nesse período de governo que o Brasil investe mais em cooperação e nas relações do Sul Global, né, com um discurso de ajuda humanitária, ajuda mútua e de desenvolvimentismo, né? E aí, como a gente pode ver nessa tabela que eu trouxe aqui, essa tabela é de 2013, ela é um pouco antiga, mas é só para mostrar que foi a partir desse governo, aqui, ó, quando a gente olha a partir de 2008, já tem um aumento das exportações do Brasil para a África e um aumento ainda maior das importações, né? E se a gente for olhando cada linha de 2008 até o início de 2013, a gente pode ver que as importações elas vão oscilando, mas elas vão aumentando significativamente. Então, isso é muito importante para esse intercâmbio comercial entre Brasil e África. Então, tanto empresas públicas quanto privadas criam projetos
principalmente na área da agricultura, e se utilizam do discurso da inserção no mercado global, do desenvolvimento local, do combate à fome, da promoção da segurança alimentar. E aí, empresas, atores da cooperação brasileira, nós podemos nomear a Embrapa, a Vale, outras empresas como a Eletrobras, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, Odebrecht, e aí tem aparecido muito em Moçambique com implementação de indústrias para construção civil, de energia, de extração. A Vale também vai ter, vai fazer ter a mina de carvão, né, vai explorar o carvão, então esses projetos também vão receber investimento financeiro do BNDES, do Banco Nacional de Desenvolvimento. Então, é uma parceria público-privada, como a gente pode identificar. Só que, assim, muitos de nós, acho que já sabemos que em Moçambique a terra é propriedade do Estado, não pode ser vendida, né? Mas, no entanto, o uso e o aproveitamento da terra, ele pode ser concedido a qualquer entidade, local ou estrangeira, desde que haja um plano de desenvolvimento. Então, esse título que vai permitir o uso e aproveitamento da terra é conhecido como DUAT, que significa Direito de Uso e Aproveitamento da Terra. Então, é a partir dessa margem, dentro da própria lei, que essas empresas vão implementar esses projetos, dizendo, nós vamos levar desenvolvimento, nós vamos investir em alimentação como se commodities, né, que a maioria da parte das coisas são produzidas commodities, elas não são alimentos, elas são para a grande indústria, para a ração animal, entre outras coisas. Mas é esse o discurso que é utilizado para se aproveitar dessa brecha da lei, né? Que, bom, deveria funcionar dessa forma na teoria, mas na prática funciona de outra forma. E aí, dois projetos que eu vou destacar com vocês é o ProSavana e o Corredor Nacala. Então, eu trouxe o mapa aqui. Eu acho que a visualização não é muito boa, mas eu acho que dá para ver um pouco. Perdoem-me pelo meu cachorro latino, mas é inevitável. Bom, e aí no primeiro mapa, dá para ver um pouquinho aqui do corredor Nacala e da região do ProSavana. E aí cada númerozinho desse vai significar uma coisa. Daí, por exemplo, a mina de carvão em Moatize, enfim, outros projetos aí de programas Mais Alimentos África também tá por aqui. A gente pode ver que tem, por exemplo, fábrica da Fiocruz, polo da Embrapa. Então, há uma rede de... esse corredor Nacala é um corredor logístico, né, para o escoamento da produção, tanto do carvão quanto da soja. O ProSavana, ele vai produzir soja, vai imitar a produção do cerrado brasileiro, vai exportar essa tecnologia da Embrapa, né, da semente de soja, e vai produzir soja. E soja a gente sabe que não é alimento, que é produto, né? Então, é uma crítica aí que é ferrenha feita nesses projetos. E aqui é só para a gente conseguir visualizar melhor essa área aqui do pontilhado, que é do corredor Nacala. Só para, enfim, poder visualizar, porque no outro mapa não está tão legal assim. Bom, então, sobre o corredor Nacala e ProSavana, brevemente, tá? Desde o início da sua construção em 2012, surgem ao longo desse corredor dinâmicas de expropriação de terras, né, e de conversão da terra de formas tradicionais para usos comerciais. Então, não é que não existiam já produções de agricultura familiar, por exemplo, existiam, mas elas foram expropriadas, as famílias foram expropriadas para que esses projetos pudessem acontecer. E aí, por exemplo, no início da exploração da mina de Moatize pela Vale, produziu inúmeros impactos negativos no território, incluindo o deslocamento e reassentamento de comunidades. Então, mais de 1.313 famílias de 2 assentamentos perderam as suas terras, né? E, enfim, há inúmeras denúncias de poluição, de violação dos direitos trabalhistas. São muitas as denúncias feitas, né? E o corredor Nacala, por sua vez, ao articular distintos investimentos, tem produzido diferentes pressões sobre a terra e sobre dinâmicas de expropriação. Bom, nos 4 anos iniciais do projeto, a sociedade civil e as comunidades no entorno resistiram, né, pedindo para que não acontecesse. Então, houve uma campanha em 2015 que era o não ao ProSavana, mas
mesmo com toda essa movimentação, ainda assim o projeto foi implementado. E algumas consequências desse projeto eu destaquei 3 aqui. Uma empresa, a AgroAlfa, em 2014, ocupou 650 hectares para a produção de soja, né? A outra empresa aqui, Matária, em 2014 também deslocou 200 famílias, né? E foi financiado pelo projeto do ProSavana. Enfim, e essa outra empresa também aqui, Mosaco, ocupou 2.380 hectares de terras em Natuto, com deslocamento de 1.500 famílias para a produção também da soja. Então, mais uma vez, produzindo mercadoria. Então, tem esse problema no uso da terra, porque essa produção em larga escala de monoculturas, né, empobrece o solo e traz aí problemas sociais e ambientais devido a essa exploração capitalista da terra. Essa concessão de terras em Moçambique, o Brasil está exportando um pouco da sua tecnologia, mas também dos seus conflitos, né? Porque esse modelo de monocultura em larga escala do agronegócio, ele exclui todo o sistema de produção de alimentos de base familiar e camponesa, né? E faz disso um mercado mesmo. E também uma coisa que é importante pontuar é o investimento chinês, que cada vez mais tem se aproximado. Inclusive, foi com o investimento chinês que pôde se construir e reformar, né, aeroportos, enfim, tudo isso para facilitar o escoamento dessa produção. E aí, bom, tem esse debate, né, de segurança alimentar versus insegurança alimentar. Se o discurso que é utilizado para a implementação desses projetos é de promover a segurança alimentar e combater a fome, nós podemos ver que isso não acontece, né? Porque esses projetos estão fazendo commodities, mercadorias e não alimentos para a população. E aí um dado que eu trouxe é que, segundo a ONU, em 2020, o número de pessoas que enfrentam uma crise ou emergência alimentar pode ter chegado a 1,7 milhões entre outubro de 2019 e fevereiro de 2020, né? Então, podemos ver que não foi usado para enfrentar a crise alimentar, mas sim para interesses privados. Então, só para finalizar e não me alongar muito no tempo, algumas reflexões finais que a gente pode fazer agora. Bom, a agricultura familiar seria uma possível saída para esse combate à fome, afinal, essas monoculturas, como eu já disse, né, elas não servem para alimentar as populações camponesas, elas expropriam, as pessoas perdem terra, tudo mais. Então, se tivesse uma política voltada para uma agricultura familiar, enfim, para uma base mais camponesa, respeitando as culturas locais, isso sim poderia ser uma possível saída para o combate à fome, né? Bom, também uma outra coisa é a expansão dos mercados para o continente africano também é provocada pela introdução do consumo de carne pelo mundo, né? O consumo de carne é muito ocidental e tem sido muito amplamente espacializado, né, pelos outros continentes, porque é lucrativo, é muito lucrativo a indústria da carne, então é implementado aí várias maneiras de introduzir essa alimentação de carne pelo mundo, assim, movimenta mais as exportações, né. Então, gera a necessidade de investimentos para o setor da agricultura e da pecuária, em troca do uso da terra, oferecem tecnologias necessárias para que aumente essa produtividade. Também preciso construir infraestruturas para esse escoamento da produção e para o armazenamento, e gera ali momentaneamente alguns empregos, mas são empregos momentâneos, porque essas monoculturas, com o tempo, elas tendem a ficarem produtivas. E como a terra não é comprada, ela está ali pelo uso, então a empresa pode simplesmente implementar o projeto e depois sair, né? Fica muito mais fácil. Então, para o Brasil, como país doador nesta cooperação, ele consegue adquirir essa terra muito barata, não pelo preço da terra em si, não porque comprou a terra, mas porque
porque foi produzido nela, pelo que foi produzido nela, né? Então, o papel do Estado é fundamental nesse acompanhamento, nesse controle, e também na regulamentação desses projetos, né, e ações que realmente promovam a segurança alimentar e também da sociedade de um modo geral, para fazer a denúncia e enfrentar esses processos de luta, de resistência contra essa exploração, né, capitalista da terra. Enfim, é uma das reflexões que a gente pode fazer, além de várias outras. Então, aqui algumas referências, eu vou finalizar agora e vou ficar aqui aberta para comentários, sugestões, críticas, enfim. Quero também aproveitar para parabenizar todos que se apresentaram antes de mim e agradecer a participação aqui no evento. Obrigada. Muito obrigada, Jaqueline, trabalho incrível. Agora, o próximo a apresentar é o Maurício, que eu acho que ele está aí. Eu acho que, na verdade, ele acabou... Marcos Vinícius, desculpa, mas também ele não está... Ele estava agora há pouco, mas ele avisou que a internet dele estava tendo alguma várias oscilações, que talvez ele não estivesse na hora da apresentação. Então, a gente pode passar para a Mariana, e aí, no final, a gente volta com o Francisco e com o Marcos, se ele conseguir retornar. Pode ser, então, Mariana? Claro, pode sim. Eu vou iniciar, então, o compartilhamento. Já apareceu? Perdão. Sim, Mariana, tudo perfeito. Show. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Mariana Herrera, sou formada em Geografia pela Universidade Rural do Rio de Janeiro e, no momento, eu estou no programa de pós-graduação em Geografia também na Rural. E o trabalho que eu apresento hoje é o que eu estou me propondo a estudar durante o mestrado, que é a política externa brasileira e a atuação dos PALOPs em sua agenda. Então, primeiramente, é importante contextualizar a pesquisa, né? Os PALOPs são os países africanos de língua oficial portuguesa, formado por Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, e eles possuem uma relação histórica de proximidade com o Brasil, por ter Portugal como colonizador em comum, e 2, estarem posicionados em uma região estratégica que é o Atlântico Sul, exceto Moçambique, né, que está voltado para o Oceano Índico. E essa região, ela teve destaque durante as grandes navegações, comportando importantes rotas marítimas para o comércio, principalmente para o tráfico negreiro, e no século XXI ela ganha um novo fôlego com a descoberta de jazidas de petróleo e gás natural, que coloca em pauta questões como soberania e segurança da região de forma a evitar ação externa, sobretudo dos Estados Unidos, né? Então, a metodologia da pesquisa é revisão bibliográfica, é claro, sobre conceitos como poder, soft power, globalização, cooperação, política externa, juntamente com levantamento de dados, sobretudo dos sistemas associados ao Ministério das Relações Exteriores, então sobre comércio, investimento, cooperação, discursos de seus representantes, notícias, de forma a promover uma análise conjunta das técnicas qualitativas e quantitativas. Então, a pesquisa ela vai colocar em questão a política externa brasileira e como dentro dos últimos 20 anos demonstrou uma mudança significativa na sua forma de relacionar e selecionar seus parceiros. É importante a gente frisar que, embora o papel de definição e implementação esteja centrado na figura do Estado, não se pode ignorar o poder de negociação e representação de outros atores, como empresas e instituições não governamentais.
Então, nesse jogo de escala e de poder, há uma pressão e influência na tomada de decisão, com um esforço de balancear esses interesses dentro de uma conjuntura interna que é afetada pela externa, né? Então, o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, ele vai desempenhar esse papel centralmente enquanto órgão do Poder Executivo, que ao longo do recorte temporal proposto, passou por 4 presidentes e 6 mandatos presidenciais, que deixa à vista tanto variáveis estruturais quanto fatores de contexto. E, nesse sentido, contrapõe o que seria integrante, seja de uma política de governo, que está associado ao perfil do mandato vigente, e o que seria uma política de Estado, que está mais atrelada ao interesse nacional, que passa por esses perfis. E aonde os PALOPs estão inseridos, né? Ao longo dos anos, a relação entre o Brasil e os PALOP sofreu mudanças, seja de maior proximidade quanto de afastamento. Contudo, dentre os países do continente africano, foram o que mostraram ter maior presença no sentido de constarem nas relações exteriores brasileiras, principalmente Angola e Moçambique, que é conhecido como os grandes PALOP, né? E voltado para o século XXI, essa porção do continente africano, ela demonstrou corresponder ao interesse brasileiro de projeção internacional. Então, a diplomacia exerceu papel decisivo para a construção da imagem de liderança voltada para o sul global, através de perdão de dívidas, a abertura de novas embaixadas, reestabelecimento de acordos que auxiliaram o estabelecimento de uma relação de confiança. Então, durante o governo Lula, a gente percebe a importância desses países, não somente do continente africano, mas também da Ásia e da América Latina, com a ênfase no eixo Sul-Sul. Então, é claro que essa construção ela não está livre de problematização, principalmente quando tange a questões como hegemonia, soft power, o conflito entre o discurso e a prática, como alguns trabalhos já até falaram aqui hoje. Então, o Brasil ele acaba se aproveitando de aspectos já existentes no sistema internacional para promover o fortalecimento desse eixo enquanto uma alternativa à relação Norte-Sul, mas ele também se sobressai enquanto uma potência regional, utilizando da sua rede de influência, seja através do comércio ou dos projetos de cooperação, como instrumentos articuladores da sua hegemonia, atrelada ao soft power com a transmissão dessa imagem de credibilidade. Então, ele conta ainda com outros atores, como é o caso de empresas, que se internacionalizam e auxiliam na promoção dessa imagem. E, então, a gente olha para esse recorte com interesse para mercados, para absorção de produtos brasileiros, mas também como fornecedores de matéria-prima, sobretudo o petróleo. E, por um outro lado, ainda tem o interesse de aumentar a sua atuação frente a fóruns multilaterais. E o que se percebe é que, desde 2008, há uma mudança nesse padrão. E de que mudança eu estou falando, né? Aqui nós temos 2 gráficos. O primeiro é a série histórica da participação dos PALOPs em porcentagem no comércio brasileiro, e o segundo mostra a quantidade de projetos desenvolvidos de cooperação técnica ao longo dos anos, né? E é possível observar que, a partir de 2008, há uma queda quantitativa nesses critérios, e que, de modo algum, conseguiu ser retomada, né? E quando a gente olha com mais profundidade para esses critérios, percebe-se que há neles um discurso de diplomacia solidária, mas que encobre essa face de liderança no sul global, nutrida por um pensamento neocolonial, digamos assim, com a ideia de levar o desenvolvimento a esses países, né? Então, abordando um pouco mais sobre eles,
No que tange ao comércio brasileiro, nesses dois gráficos, o de importação e o de exportação, é possível fazer duas observações iniciais. A primeira, que é a diferença considerada do volume de trocas comerciais, e a segunda é o destaque dentre esses países para a Angola, enquanto parceiro comercial. E essas observações permitem já provocar uma reflexão acerca dos interesses que já foram comentados. Ainda mais se a gente olhar para os produtos que estão envolvidos, né? Então, na exportação para os PALOPs, a gente tem o óleo de soja, açúcares de cana, carne, e já em relação às importações, a gente encontra hulhas, óleos de petróleo e de minerais. E agora, olhando para os projetos de cooperação técnica, há dois setores que se destacam nesses países, assim, em questão de volume de projetos, que é a educação e a saúde. A educação ela vai atuar principalmente na alfabetização, a formação, capacitação profissional, consultoria para auxiliar na gestão e na organização das instituições. E é claro que a língua ela vai exercer um papel decisivo para isso, né? Como a Jaqueline apresentou sobre a CPLP. E temos o setor de saúde, que vai recair na elaboração de políticas públicas, controle e prevenção de doenças, principalmente da malária e da AIDS, e também na produção de produtos farmacêuticos. O que ambos têm em comum é que são áreas que atingem diretamente o social. Então, eles demandam uma preocupação maior no sentido de adaptação às necessidades locais. E, ao voltar a atenção para esses critérios e observar a sua evolução ao longo dos anos, há uma provocação em relação às causas que promoveram essa mudança e como os PALOPs se inserem diante dela na agenda brasileira. E aí eu faço, né, algumas considerações. O ano de 2008 ele foi um marco, né, da crise econômica, com a eclosão da bolha imobiliária, e que, em um primeiro momento, esse afastamento acaba sendo um reflexo dessas consequências, e o governo Dilma ele vai enfrentar esse cenário, esperando que as estratégias se mantivessem como se fosse uma continuidade ao período do governo Lula. Contudo, o cenário de crise ele acabou culminando em reformas, corte orçamentário, o que acabou impactando essas iniciativas de forma que não conseguiram ser cumpridas, dificuldades de se avançar também do discurso para a prática. Então, mesmo com a sua reeleição, ela enfrentou a instabilidade política que marcou, né, os seus últimos anos de governo, principalmente a partir da fragmentação da sua base de apoio, que foi elemento constituinte dos eventos que culminaram no seu impeachment, né? E aí nós temos a assunção do seu vice, o Michel Temer, que aí a gente observa uma ruptura clara da chapa PT-PMDB com o que eu coloco como a ressignificação das relações, muito mais voltadas para um enfoque econômico, que reafirma a tendência de queda, né? Então, assim, a gente percebe que se em um primeiro momento há um destaque dado aos aspectos social e cultural, nesse momento ele é substituído por ortodoxia, com uma diminuição das relações Sul-Sul. E, ainda assim, nada conseguiu preparar a gente para o que viria a ser o governo Bolsonaro, né, ainda vigente, com uma influência ideológica forte, baseada em questões pessoais e gurus, que vão contra o interesse brasileiro frente ao cenário internacional, e o seu foco em um crescimento, uma postura liberal, vem acompanhado de reformas e ataques diretos a direitos sociais básicos e que revela o pragmatismo, visto também na definição de um parceiro manifestado na figura do Trump, que ainda assim é algo mais absurdo, desculpa, mas porque é a declaração de apoio a uma figura em específico, né, que acabou não conseguindo ser reeleito. E, mais do que nunca, a gente vê o quanto
há que se dimensionar sobre o papel das redes sociais como instrumentos na forma de fazer política. As declarações polêmicas, não só dele, mas também dos seus ministros, que influenciam e acabaram gerando alguns imprevistos, alguns contratempos na diplomacia, mas que principalmente servem para se alinhar com seus apoiadores, né? Então, é claro que a gente ainda tem que contar com os impactos provocados pela Covid-19 no âmbito econômico, que deve ser levado em consideração. Então, mediante ao que foi exposto, eu já começo a encaminhar para o final da apresentação, eu gostaria de finalizar com esses 3 trechos. Cada um é de um ministro das Relações Exteriores, de um dos governos desse declínio, digamos assim, para demonstrar como o tratamento com a política externa, mas, sobretudo, com os países do continente africano, vai sofrendo modificações. Então, se em um primeiro momento nós temos uma linguagem de irmãos da África, essa linguagem ela vai se tornando mais fria, mais pragmática, com um enfoque voltado para o econômico, com um retorno a curto prazo, no caso. E isso é importante porque, como já foi visto, esse recorte atendeu e apoiou o Brasil dentre as diferenças e principalmente dentre as dificuldades que têm que ser superadas, né? Por exemplo, a continuidade dos projetos de cooperação. Contudo, é importante também manter a visão dos PALOP como atores da sua história, com demandas e interesses. E mesmo dentre as críticas direcionadas a essa relação, é primordial o resgate tanto da autonomia e do empoderamento, que foram princípios que acabaram sendo perdidos na prática. Então, eu termino com algumas referências e obrigada. Mariana, muito obrigada. Debate político sensacional, trabalho incrível. E agora, para a gente terminar, a gente vai, na verdade, retornar aos que não conseguiram apresentar antes, que no caso é o Francisco e o Bennett, e, por fim, o Marcos Vinícius, que também, no momento da apresentação, tinha caído. Então, se a gente puder começar com o Francisco. Como está a internet por aí, Francisco? Melhorou? Bennett? Acho que a internet... Tá, então vamos passar para o Marcos. Marcos, sua internet está melhor? Você consegue apresentar? Marcos? Gente, então vamos iniciar os debates, porque Francisco e o Bennett ainda não responderam e o Marcos também não. Eu acredito que a internet de ambos não deve estar estável. Ele acabou de cair nesse momento. Talvez ele não estivesse nem ouvindo. Então, a gente pode dar início aos debates. Quem quer começar? Então tá, então eu vou dar o início à primeira pergunta. Minha pergunta é para o Disseu. E eu gostaria de falar com relação ao trabalho dele sobre patrimônio. Eu achei incrível, principalmente a questão sobre os recursos, porque uma das questões que eu trabalho também com relação ao Sahel é o quanto os recursos hídricos, né, na geopolítica da água gera conflitos, sempre foi e continua sendo uma questão que pontualmente acaba, na verdade, colaborando
ainda mais numa região semiárida como o céu africano. E eu gostaria de perguntar sobre a questão em relação ao patrimônio, em relação à África do Sul, se também existem conflitos, por exemplo, de interesses sobre as áreas que já estão sendo colocadas como patrimônio, em relação a multinacionais, transnacionais, que talvez estejam querendo explorar, como é o caso, por exemplo, né, do Afeganistão e das questões envolvendo aí China e o cobre, e, no caso, né, os templos que estão ainda sobre proteção do patrimônio, a gente não sabe até quando, e eu gostaria mesmo de saber mais sobre isso, por curiosidade, que eu acho esse trabalho incrível. É isso, a primeira pergunta. Professor Rosivel também tem aí uma pergunta, passar para ele. Boa tarde a todos aí, boa tarde, Vivian, boa tarde aos colegas. Uma pergunta, primeiramente, parabenizar a todos aí da mesa, né? Parabenizar pelo encontro magnífico, né? Conseguindo reunir uma quantidade de pessoas, de trabalhos, de diferentes escalas e recortes. É muito interessante, né? Então, importante registrar isso aí, o esforço de todos aí na organização. Eu queria perguntar para a Mariana, né, a respeito da Palop, né? A gente tem aí na Bahia e no Ceará, São Francisco do Conde, e a Unilab, né, que tem grande parte dos seus estudantes de Guiné, alguns de Angola e Moçambique. Se na pesquisa dela, ela pensou em fazer algum recorte nessa área de entrevista com alunos e professores, né? A Unilab já passou de uma década de existência e várias turbulências aí, enfim, se ela está pensando em fazer alguma coisa nesse sentido. Obrigado. Se mais alguém quiser já pontuar a pergunta, ou a gente pode passar para a resposta do Dirceu e da Mariana. Por acaso, né? Vocês preferem? Mais alguém? Acho que a gente pode responder e é o tempo do pessoal planejar as perguntas, né, Viviane? Então, obrigado, Viviane, pelas considerações. Eu acho muito interessante sua pergunta, porque ela denota, ela explicita, na verdade, significativas contradições que envolvem o patrimônio e que envolvem esse projeto tão utópico que a própria Unesco, com sua convenção do patrimônio mundial, se propõe. A gente tem que lembrar que a Unesco ela é uma agência vinculada à ONU que surge num discurso bem idealista de supostamente promover a paz. Um dos objetivos dessa grande agência é promover a paz. E o que a gente consegue observar é que, através de um dos seus instrumentos, talvez um instrumento dos mais bem-sucedidos, que é a Convenção do Patrimônio Mundial, ratificada por 195 países, são gerados cada vez mais e mais conflitos. Você citou o exemplo do Afeganistão, é um exemplo importante, conhecido do Vale dos Budas de Banguinha. O exemplo de Timbuktu, eu volto a falar no Mali, é um exemplo significativo, onde as ações do Al-Qaeda visaram efetivamente a destruição e ataques àqueles bens institucionais do patrimônio mundial que acabaram gerando ações de cooperação internacional visando a proteção daquele bem, articulando França e Estados Unidos. E o caso da África do Sul, eu acho ele importante, esse caso que eu trouxe aqui de maneira muito rápida, eu acredito que no trabalho escrito vai estar melhor desenvolvido. Ele é muito significativo, Vivian, porque ele apresenta justamente esse ponto que você colocou, não de interesses de organizações paramilitares, insurgentes ou organizações terroristas, mas sim interesses de empresas multinacionais vinculadas a projetos de desenvolvimento. E aí a gente tem um grande problema, né? Esses países em desenvolvimento, eles acabam buscando formas de atrair esses investimentos, tá?
Só que esses investimentos acabam deteriorando e degradando o patrimônio mundial que eles mesmos optaram por inscrever. É importante a gente destacar que, apesar de todos esses jogos de interesses, de influências e de disputas que ocorrem na arena da Unesco, do Comitê do Patrimônio Mundial, a decisão de inscrever um bem, ela é toda iniciada pela soberania dos Estados. Então, a situação da África do Sul é super interessante porque é justamente essas contradições. Então, o próprio Estado que deseja a inscrição do bem e que investe tempo e recursos financeiros para isso, tá? O processo de inscrição de um bem na lista do patrimônio mundial demora em torno de 8 a 10 anos, desde você realizar as primeiras consultas, construir o dossiê, submeter à Unesco, ir na votação, enfim. Mas mesmo com todo esse investimento, ela mesma atrai investimentos visando a prospecção, no caso da África do Sul, de produtos de minério. E os conflitos que são gerados a isso são tão intensos. Efetivamente, esse caso da África do Sul, existe toda uma série de reportagens e de trabalhos acadêmicos que relatam justamente como o patrimônio, a titulação do patrimônio mundial daquele parque serviu como um argumento para movimentos contrários à prospecção de minérios. Então, o que a gente está observando nesse contexto internacional envolvendo o patrimônio é toda uma série de contradições que acabam demonstrando como essa proposta, muitas vezes internacionalista da Unesco, ela acaba sendo constantemente submetida aos interesses, de um lado das soberanias, como ela mantém, ela preserva efetivamente, mas mais do que isso, interesses de uma lógica focada muito no desenvolvimento econômico das nações, tá? É isso, Steve. Muito obrigada, Disseu. Ótimo. Agora a Mariana, né? Olá, eu gostaria primeiro de parabenizar os apresentadores, assim, é muito rico esse espaço, assim, o evento está sendo muito bem proveitoso, exatamente o que a gente precisa nesse tempo, né, de compartilhamento de informação, de conhecimento. E voltando agora à resposta para o professor Rosenberg, com certeza eu penso em entrevistar não só alunos e professores, mas também até parte do corpo da diplomacia, mas a minha pesquisa ela ainda está em um momento de lapidação, digamos assim. Eu já tenho meu recorte, mas eu não sei se, por exemplo, eu vou me debruçar em um dos critérios ou um dos projetos de cooperação para poder fazer essa avaliação. Então, a entrevista está guardada bem aqui, para assim que eu conseguir fazer essa lapidação, poder até elaborar um questionário adequado para poder ser proveitoso para a pesquisa. Não assim, fazer só por fazer. Claro, tem que ser rico em informação para colocar. Então, vai ser extremamente proveitoso qualquer entrevista, principalmente com os alunos envolvidos nesse processo de intercâmbio. E eu acho que é isso. O microfone. Tá sem voz, Vivian. Sem som. Desculpa, gente. Temos uma pergunta no chat, que é para a Jaqueline, sobre os trabalhos do Albino e da Viviane, se por acaso ela conhece, né, esses autores, e eles pesquisaram a questão da terra e dos deslocamentos forçados por causa da Vale, em Moçambique, em questão, e que não é só sobre segurança alimentar, mas acho que tem boas interfaces ao trabalho. Aí, para a Jaqueline responder esse questionamento. Legal. Eu conheço um pouco do trabalho do Albino José, mas não conheço da Viviane Alves. Vou procurar. Obrigada pelas indicações. Mais alguém para alguma pergunta para o debate? Ou, por acaso, o Francisco já conseguiu voltar? Francisco e Marcos pretendem dar continuidade? Eu acho que não, porque ambos eu acho que continuam com problemas na internet. Antes de mais perguntas, eu também, além de parabenizar todos os participantes, eu gostaria realmente de enriquecer essa questão sobre o evento, porque fazendo parte do GeoAfrica e tendo um trabalho em geografia sobre a África,
são poucos ainda os espaços para debate que estão abertos, e principalmente que tem que conseguem, né? Até por conta, acho que agora da pandemia, uma das coisas que a gente conseguiu extrair disso foi utilizar o aspecto remoto para unir pessoas tão distantes geograficamente, né? E isso foi muito enriquecedor nesse evento, porque a gente tem pessoas de Moçambique, de outras partes do continente africano, do Brasil, de vários estados brasileiros, e isso é um prazer, né, estar aqui participando desse evento e ouvindo cada um de vocês. E agora, falar, professor. Interessante isso, né, Vivian? É sempre bom a gente estar frisando isso, porque, né, todos esses problemas da pandemia, consegui um grupo de estudo aí, pelo professor Frederic, conseguir unir um conjunto de pesquisadores de diversas partes, de diversos recortes, escalas, muito bom mesmo, que fique gravado, registrado. Eu estou muito feliz, assim, muito feliz mesmo. Parabéns para vocês. Eu queria perguntar para a Jaqueline, que foi até um pouco da minha fala que eu fiz na mesa de manhã, fazendo uma relação entre Cabo Delgado e Palmas, no Tocantins, né? Porque, assim, quando a gente está pensando em segurança alimentar, a gente está pensando nos campos agrícolas, nos projetos, né, nos conflitos socioambientais, na apropriação da terra, na expulsão da terra desses moradores, nas remoções forçadas ou não forçadas, né? Isso envolve as empresas multinacionais, né? Seja elas diferentes, grupos europeus, japoneses, chineses, e, ao mesmo tempo, também brasileiros, né? Aqui no Tocantins a gente passa muito por isso, que foi uma fala que eu fiz com um colega hoje pela manhã, fazendo essa comparação entre Palmas e Palma, né? No norte do Tocantins. E aí eu queria saber se ela está pensando em algum aspecto, algum recorte nesse conflito territorial, nessa questão do mercado, das vizinhanças, né, de Moçambique, né, nesses corredores, nos diversos corredores que está envolvido o próprio país, Moçambique, pensando um pouco da fala da professora na abertura, né? E aí a gente vai lembrar da produção de feijão, milho, mandioca, banana, né, os diferentes tipos de cadeias produtivas em Moçambique. Como que ela está pensando isso, né? Se já tem alguma coisa a respeito, se ela já desenvolveu, como é que está esse pé, esse andamento aí? Por gentileza, Jaqueline, se você tem algum recorte para falar para a gente. Obrigado. Obrigada pela pergunta. Então, eu tenho analisado bastante a cadeia produtiva da soja, né? Mas ultimamente eu tenho me interessado também em olhar outras culturas alimentares. Ainda estou um pouco definindo o caminho, para falar a verdade, porque eu tenho muito material sobre projetos que desenvolvem a soja, a cadeia produtiva da soja, né? Mas tem outros debates que eu queria fazer, por exemplo, cultivo de algodão, ou então até mesmo do consumo de carne. Aí eu estou um pouco assim, sabe quando você está um pouco definindo? Então é um pouco desse caminho, assim, porque olhando a cadeia produtiva da soja, tem outros caminhos de análise, né, que dá para aproximar um pouco com o Brasil, mas é interessante mesmo olhar para outras culturas alimentares, né, porque a soja, na verdade, é uma mercadoria, né, e olhar para outras culturas alimentares seria mais interessante. Mas, por enquanto, está em aberto, não vou conseguir te responder 100%, mas o caminho que eu estou traçando agora é na produção de soja mesmo. É isso, gente. Mais alguma pergunta? Ou podemos encerrar, então? Professor Francisco, eu acho que ele não voltou, o Bennett também não, e o Marcos caiu novamente. Então, eu acho que podemos encerrar, né? Gente, foi um prazer o trabalho de cada um de vocês. Muito obrigada.
Foi um grande privilégio mediar a mesa. E é isso. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, Vivian. Foi ótimo. Tchau, gente. Tchau. Saúde. Sucesso.